Olá pessoal, bem-vindos à Academia Hopper. Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico que é a desigualdade de salários entre homens e mulheres, especialmente na área de tecnologia. E eu quero contar para vocês o que você pode fazer sobre isso. Bom, eu queria começar dizendo que essa frase de que as mulheres ganham menos do que os homens é uma coisa que eu já ouvi muitas vezes, mas eu nunca achei essa informação relevante. Por quê? Porque existem diversos fatores que podem estar escondidos na simplicidade desses dados. Então, como a gente viu no vídeo sobre como o nosso cérebro cria os vieses, a gente está sempre tentando relacionar e dar coerência às coisas. E quando nos deparamos com uma informação assim, mulheres ganham menos, a gente acaba criando uma história coerente na nossa cabeça que corrobora com essa informação. Mas se a gente quiser realmente entender a situação das mulheres no mercado de trabalho do Brasil, a gente precisa se fazer diversas perguntas, né, para entender como que foi feita essa comparação. Então, por exemplo, a comparação salarial, ela foi feita na mesma área de atuação? O nível de experiência das mulheres era comparado ao nível de experiência dos homens? As pessoas comparadas, elas tinham o mesmo cargo? Então, sem essas respostas, para mim essa informação é irrelevante, porque ela não me ajuda a entender o que está acontecendo. Só que, para minha felicidade e também um pouco de desespero, eu encontrei uma pesquisa feita por uma empresa de recrutamento e seleção que é especializada na área de tecnologia. O relatório de desigualdade de gênero da Revelo de 2019 traz algumas dessas respostas a essas perguntas que eu estou comentando. E aí nos ajuda a entender melhor o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Se vocês tiverem interesse na pesquisa, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem a pesquisa na íntegra. Bom, então eu queria deixar um alerta aqui para todas as mulheres, que é o seguinte: não é preciso preencher todos os requisitos da vaga para se aplicar. A gente sabe que existe uma diferença entre o comportamento masculino e feminino nessa situação, porque os homens eles têm mais confiança e eles aplicam para vagas, mesmo se eles preencherem apenas 30% do que está sendo pedido na vaga. E as mulheres elas têm a tendência de se aplicar apenas para as vagas que elas preenchem 100% ou quase 100% dos requisitos. Então, não deixe de se inscrever numa vaga porque você não preenche todos os requisitos que estão lá. Se inscreva, tá? E se você não passar nas entrevistas, tudo bem. Sabe por quê? Porque se você for participando de várias entrevistas, você vai adquirindo essa confiança e você vai aprendendo a lidar com essa situação que é tão estressante, né? Que é a situação de ser avaliado em apenas uma hora. Então, bora, mulheres, aplicar para todas as vagas que vocês se interessam. Uma outra coisa que essa pesquisa mostrou é que há um viés dos recrutadores, porque os recrutadores tendem a procurar mais homens do que mulheres. E esse viés, ele, infelizmente, está presente tanto em recrutadores homens quanto em recrutadores mulheres. Então, os recrutadores homens, eles entram em contato com aproximadamente 22% de mulheres e 78% de homens, enquanto as recrutadoras mulheres entram em contato com 15% de mulheres e 85% de homens. A gente tem que lembrar que existe uma discrepância na porcentagem de mulheres no mercado de tecnologia. Então, talvez essa informação dos recrutadores não seja a melhor informação, né? Porque é claro que os recrutadores vão contactar menos mulheres se o pool de mulheres no mercado de trabalho é menor. Então, foi por isso que a Revelo fez uma segunda análise indicando quantos desses candidatos haviam sido contactados por uma empresa na semana anterior de receber uma proposta. Infelizmente, os números comprovaram que realmente é uma busca menor pelas mulheres, porque dos candidatos aprovados no processo seletivo, 82% deles haviam sido contactados na semana anterior por alguma empresa. E das mulheres que haviam sido aprovadas, apenas 18% delas haviam sido contactadas na semana anterior por uma empresa. E aí você deve estar se perguntando como é que a gente vai poder resolver esse problema. Bom, a verdade é a seguinte: o primeiro passo é que a gente tem que identificar esses problemas e alertar e conversar sobre isso. E se existir algum recrutador aí assistindo esse vídeo, eu peço que você fique atento e revise se você não está contribuindo para esse cenário. Mas, se você é uma candidata que está começando agora na sua carreira e está tentando encontrar um trabalho legal,
A melhor coisa que você pode fazer para diminuir esse efeito é melhorar seu currículo, deixar seu currículo tinindo. Então eu fiz aqui um checklist básico para você saber tudo que seu currículo precisa ter, tá? Então, primeira coisa, um design bonito. Não faz aquele velho currículo branco e preto. Utiliza modelos que saltem, né? Que se diferenciem dos outros candidatos. Outra questão muito importante é o seu contato, né? Suas informações, seu telefone, seu e-mail. Você deve fazer também uma introdução breve sobre você que explora seus pontos fortes, tá? Você tem que colocar suas experiências, sua formação acadêmica, sua lista de habilidades, seus cursos e certificações, caso você tenha. Algum projeto de pesquisa que você está fazendo na faculdade é interessante colocar, principalmente para quem está começando agora e não tem experiência na carreira ainda. E se você tem outras línguas que você fala ou entende, também você pode colocar no seu currículo. Existe ainda uma outra diferença entre o comportamento de mulheres e homens durante o processo seletivo que essa pesquisa nos informa, que é o seguinte: as mulheres têm menos engajamento do que os homens. No processo seletivo da Revolut, a primeira parte consiste em cadastrar seu perfil e, segundo a pesquisa, de cada 100 homens que completam o perfil, apenas 35 mulheres também completam, tá? Essa parte é muito fácil de corrigir. Com as dicas que eu dei para você sobre o seu currículo, na hora que você tiver seu currículo prontinho, montado, você vai ter muita facilidade de preencher qualquer um desses perfis de vagas que você for se candidatar. Então, vamos lá, pessoal, vamos lá, mulheres, não desistam antes de tentar. A segunda parte do processo seletivo, ela consiste em um teste técnico normalmente. E essa fase, ela também demonstra que as mulheres não se sentem confiantes, porque apenas 42 mulheres iniciam o teste para cada 100 homens que iniciam o teste. E 57 mulheres terminam o teste para cada 100 homens. Então, de todos os testes executados, 16% das mulheres passam e 22% dos homens passam. A pesquisa da Revolut explora uma hipótese de que talvez haja alguma questão mais difícil no meio desse teste que possa estar espantando as mulheres. E ela sugere que as empresas revisem o teste e avaliem se é necessário alterar, né, o teste caso exista uma diferença significante, né, entre o resultado das pessoas que são do gênero feminino e do gênero masculino. Bom, como a gente não tem controle sobre isso, o que a gente pode fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer é se preparar para esses testes. E muitas empresas utilizam testes padronizados de algoritmo, usando alguma plataforma como, por exemplo, o HackerRank. Dá uma olhada no meu conteúdo, eu vou deixar o link para vocês, que fala sobre as perguntas mais populares do HackerRank para entrevista. E você pode entender como é que funciona esses testes técnicos. Além disso, eu queria deixar claro para vocês que não é preciso acertar todas as questões e tirar nota máxima para ser contratada. As melhores empresas, elas querem fazer uma avaliação holística do candidato. Muitas coisas são levadas em consideração. Então, isso é especialmente verdade para candidatos mais júniores, que estão iniciando na carreira. O objetivo desses testes é saber se você consegue, se você tem essa capacidade de transformar uma ideia em código. Então, não desiste no meio do teste, porque não é preciso entregar algo perfeito. Se você não está conseguindo resolver uma das questões, tudo bem, pula para a próxima. Bom, a Revolut conseguiu a informação que eu queria. Ela conseguiu identificar que o salário oferecido para as mulheres é mais baixo do que o oferecido para os homens, independente de área da tecnologia e da experiência do candidato. Vamos dar uma olhada, então, nas diferentes áreas de tecnologia. O relatório da Revolut traz algumas áreas diferentes. Eu vou destacar aqui a área de desenvolvimento de software, onde as mulheres recebem propostas de mais ou menos R$ 1.000 abaixo do que as propostas feitas para os homens, e a área de design e interfaces, onde as mulheres também recebem aí uma média de R$ 600, R$ 700 a menos do que os homens. Existe também uma discrepância se a gente for analisar
os salários oferecidos por foco. Por exemplo, para programadores back-end, as mulheres também têm uma média aí de ofertas abaixo dos homens de R$ 400. Na área de full stack, essa diferença é mais gritante, é cerca de R$ 1.000. Na área de mobile, essa diferença também é bastante grande, chegando a mais ou menos R$ 800 de diferença entre as ofertas feitas para os homens e as ofertas feitas para as mulheres. E, infelizmente, isso acontece também nos diferentes níveis de senioridade. As mulheres júniores costumam receber ofertas de salário mais baixa do que os salários masculinos, aí cerca de R$ 300. No nível pleno, a diferença já é um pouco maior, cerca de R$ 600, e no nível sênior também é uma diferença de R$ 600 abaixo do que os salários que são oferecidos para os homens. Mas eu ainda não estou satisfeita com essa informação. Será possível que as mulheres estejam ancorando suas pretensões salariais e pedindo salários menores do que os homens? Sabe por que essa informação é importante? Porque as empresas elas tendem a seguir o valor da pretensão salarial do candidato. Então vamos dar uma olhada nas pretensões salariais dos homens e das mulheres. Na área de desenvolvimento de software, as mulheres tendem a pedir R$ 1.000 a menos do que os homens. E na área de design, essa diferença é mais ou menos de R$ 900. Ou seja, se as mulheres estão pedindo menos e as empresas costumam usar o valor da pretensão salarial para fazer as ofertas, é claro que as mulheres vão estar ganhando menos sempre. Então a gente precisa mudar isso urgentemente. Existe ainda uma outra questão sobre o comportamento feminino que adiciona a esse problema. Porque as mulheres elas têm a tendência de aceitar um salário mais baixo do que a sua pretensão. 50% das mulheres fazem isso, enquanto apenas 48% dos homens aceitam um salário mais baixo. E na área de desenvolvimento de software, apenas 7% das mulheres recusam uma proposta por questões salariais, enquanto 17% dos homens recusam a proposta por questões salariais. A melhor coisa que a gente pode fazer para diminuir esse gap é conseguir identificar corretamente a nossa pretensão salarial. E a gente pode usar ferramentas como, por exemplo, o Glassdoor para identificar quais são as médias dos salários que estão sendo pagos no mercado. Vamos dar uma olhada como é que utiliza essa ferramenta? Vamos entrar aqui então, glassdoor.com.br. Você vai precisar se registrar, eu já estou logada aqui, e uma coisa muito importante é que você vai precisar preencher essa etapa aqui, que é postar o seu salário. Por quê? Porque o Glassdoor, ele se baseia em dados fornecidos pelos próprios usuários. Então, eu trabalhei numa empresa ano passado, eu posso colocar qual era o meu salário naquela época e também qual é o meu salário na empresa atual que eu estou trabalhando. E a partir do momento que eu faço isso, o Glassdoor me dá acesso as informações dos outros usuários. Mas não se preocupa porque é tudo anônimo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é pesquisar aqui, ó, o nome de uma empresa. E ao invés de colocar vagas aqui, eu vou colocar salários. E eu vou apagar aqui o nome da cidade porque não me interessa nesse momento. Então, a gente pode olhar aqui, ó, a empresa. E a gente consegue olhar que tem 86 salários que foram postados por usuários que eram funcionários dessa empresa. E aí a gente consegue ver aqui, ó, que, por exemplo, para o desenvolvedor júnior .NET, 7 pessoas cadastraram essa faixa de salário aqui. Você consegue ver também que, por exemplo, programador, ó, ela tem alguns números, essa média aqui está caindo aqui, tem uma máxima e uma mínima, tá? E o que acontece é o seguinte, as empresas maiores, elas vão ter muito mais salários postados, então as informações vão ser mais confiáveis, porque ele vai tirar uma média um pouco mais clara, mas aqui já dá para ter uma noção de qual é o valor que essa empresa está pedindo. O importante é você ter essa informação sobre a empresa que você está se candidatando e você saber se a sua pretensão salarial está batendo com esses valores aqui.
Você já conhecia essa ferramenta? Comenta no vídeo se você está usando o Glassdoor para conseguir espionar as empresas que você está fazendo o processo seletivo. Eu gostaria de concluir dizendo que existem algumas coisas conspirando contra as mulheres na área de tecnologia. Mas uma parte do problema é causado por nós mesmas, quando a gente deixa de fazer um teste por medo de não passar, ou a gente pede um salário abaixo da média por medo de não sermos boas o suficiente para ganhar um salário mais significante. Então eu queria a ajuda de todas vocês que estão assistindo esse vídeo para fazer isso a sua missão pessoal, para que a gente consiga melhorar, né, a área de tecnologia e tornar ela mais igualitária e que a gente faça a nossa parte e nos valorizamos como os profissionais também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de dar o joinha, de assinar nosso canal para receber o conteúdo semanal que eu posto. Obrigada e até a próxima!